O Evangelho de São Mateus, ele funciona como uma grande ponte, sabe? Ele conecta de uma forma única o Antigo e o Novo Testamento. E para a gente conseguir desvendar toda a riqueza que tem ali, nós vamos mergulhar fundo na sua mensagem, na sua estrutura e, claro, no retrato especial que ele nos oferece de Jesus Cristo. Bom, a nossa análise vai seguir 4 pontos principais. Primeiro, vamos entender o contexto, como os evangelhos nasceram. Depois, vamos focar em como Mateus apresenta a Cristo, o Rei Messias. Em seguida, a gente explora a nova lei do reino dele. E, para fechar, vamos ver como ele estabeleceu os fundamentos da sua igreja. Certo. Então, antes de mergulhar de cabeça em Mateus, é fundamental a gente dar um passo atrás. Precisamos entender como é que esses textos sagrados chegaram até nós. Porque, veja bem, eles não são livros que simplesmente apareceram do nada. Eles são o resultado de um processo vivo, um processo inspirado. O ponto fundamental aqui é que os evangelhos se formaram em basicamente 3 estágios. Primeiro, claro, a vida e os ensinamentos de Jesus. Os fatos, o que ele disse, o que ele fez lá na Palestina. Depois vem o segundo estágio, a pregação dos apóstolos. Após a ressurreição e iluminados pelo Espírito Santo, eles passaram a compreender o significado muito mais profundo de tudo o que testemunharam. E só então, no terceiro estágio, os evangelistas, como Mateus, sob a mesma inspiração divina, escreveram os textos. E o objetivo não era ser uma simples biografia, mas sim um alimento espiritual para as primeiras comunidades cristãs. Com essa base bem estabelecida, agora sim a gente pode ver como Mateus inicia o seu evangelho. E ele já começa com uma afirmação, nossa poderosíssima, sobre a identidade de Jesus. Mateus abre seu evangelho com uma genealogia. Para a gente hoje pode parecer só uma lista de nomes, mas para o público daquela época, um público judaico, aquilo era uma declaração retumbante. Ao traçar a linhagem de Jesus até o rei Davi e até Abraão, ele está dizendo desde a primeira frase: aquele herdeiro legítimo do trono que vocês esperavam é ele. A promessa se cumpriu. A longa espera terminou. E essa realeza que ele apresenta não é apenas terrena. Mateus, logo em seguida, busca a profecia de Isaías para revelar a identidade mais profunda de Cristo. Ele é Emanuel. E o que isso significa? Deus conosco. Percebe a força disso? Não quer dizer apenas que Deus existe, mas que Deus está aqui com a gente. A majestade divina agora caminhando entre a humanidade. Então, aqui está o ponto-chave, a grande tese que Mateus vai provar ao longo de todo o texto. A ideia é que Jesus não é só mais um profeta. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Ele é o Messias soberano que veio para inaugurar, de forma definitiva, o reino dos céus aqui na terra. Ok, se Jesus é o rei, então qual é a lei do seu reino? É exatamente isso que Mateus começa a detalhar agora. Ele vai nos apresentar, digamos assim, a Carta Magna, a Constituição para os cidadãos deste novo reino. A própria estrutura do Evangelho de Mateus é muito simbólica. Ele organiza os ensinamentos de Jesus em 5 grandes discursos. Por que 5? Isso é uma alusão clara aos 5 livros de Moisés, a Torá. O que Mateus está fazendo é nos apresentar Jesus como o novo Moisés, o legislador definitivo que não vem para revogar a lei antiga, mas para levá-la à sua perfeição. E essa comparação aqui ilustra perfeitamente o que significa levar à perfeição. A lei antiga proibiu o ato externo, não matarás. O que Cristo faz? Ele vai na raiz do problema, lá no coração humano, e condena a própria ira que leva ao ato. Ele não anula o mandamento, ele o interioriza, mostrando que a verdadeira santidade nasce, na verdade, de um coração puro. O coração dessa nova lei são as bem-aventuranças. Elas são a constituição do reino dos céus. E elas viram a lógica do mundo de cabeça para baixo. A verdadeira felicidade, ensina Cristo, não está no poder ou na riqueza. Ela se encontra na humildade de espírito, na misericórdia, na fome e sede de justiça. É uma completa inversão de valores. Mas esse reino não era só uma filosofia, uma ideia bonita. Mateus faz questão de mostrar como Cristo estabeleceu uma estrutura visível e hierárquica, para que o seu reino pudesse durar através dos séculos. Este momento aqui é de uma importância fundamental. Jesus, que é a pedra angular, promete edificar a sua igreja sobre Pedro, cujo nome, aliás, significa rocha. E é a ele que Cristo confere as chaves do reino dos céus, um símbolo muito claro de autoridade e de governo.
Esse poder das chaves, ele remete diretamente à figura do mordomo no antigo reino de Davi, aquele que administrava o palácio na ausência do rei. Da mesma forma, Pedro e os seus sucessores recebem a autoridade para governar a casa de Deus, a Igreja, garantindo a unidade da fé e a doutrina correta ao longo da história. E o propósito dessa igreja, edificada sobre a rocha, é selado nas palavras finais de Cristo neste Evangelho. A missão, que antes parecia focada só em Israel, agora se torna universal. A autoridade de Cristo é a base para a grande comissão: levar o Evangelho a todos os povos, até os confins da terra. Isso todo nos deixa com um pensamento final para reflexão. Se o Evangelho de Mateus começa com uma promessa a um povo específico e termina com uma missão para o mundo inteiro, como essa ordem de levar a mensagem do Deus conosco a cada cultura, a cada coração, continua a nos desafiar hoje?